Oi, alunos! Tudo bem com vocês? E aí, estão acompanhando direitinho as aulas? Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, pode comunicar lá na Agenda Edu que eu estou pronta para responder vocês, tá bom? Estou só aguardando vocês mandarem as dúvidas, mandarem as atividades. Então, vamos recapitular um pouquinho da aula passada de segunda-feira? Na semana passada, nós começamos o conteúdo de formação de palavras. Vocês lembram? E aí nós falamos sobre as palavras formadas por derivação. Lembram? As palavras formadas por derivação são aquelas em que há uma palavra base, como por exemplo chuva, e aí é acrescentado ou um sufixo ou um prefixo. No caso de chuva, nós podemos acrescentar o sufixo isco e aí ela se transforma em chuvisco. Então, as palavras por derivação são formadas por sufixos e prefixos que são acrescentados à palavra e formam outra palavra. Pode ser ou um sufixo ou um prefixo ou os dois juntos. Em algumas palavras acontece que os dois aparecem juntos com a mesma base. E aí, hoje nós vamos falar sobre um outro conteúdo. Também é formação de palavras, só que agora é a formação de palavras por composição. Diferente da derivação, a composição utiliza duas bases de palavra. Leiam aqui: formação de palavras por duas ou mais bases. No caso, eu não vou trabalhar mais na composição com prefixo e sufixo. Eu vou trabalhar com duas palavras base, geralmente que possuem significados diferentes, só que juntas formam um significado só. Então, eu tenho como exemplo a palavra guarda-roupa. É uma palavra formada por composição e é formada pela palavra guarda e pela palavra roupa. Guarda no sentido de guardar algo, algum objeto que possa ser, em que possamos guardar algo, e roupa de roupa mesmo. E aí, juntando essas duas palavras, que possuem significados diferentes, elas formam uma só, com um único significado, que no caso guarda-roupa é um objeto no qual nós guardamos nossas roupas e utilizamos no dia a dia. Repetindo, nós temos dois tipos de processo de formação de palavras: a formação por derivação e a formação por composição. Na formação por derivação, utilizamos prefixos e sufixos, e na formação por composição, utilizamos palavras base, ou seja, palavras que por si só já possuem o significado. Por exemplo, um sufixo sozinho não tem significado, um prefixo sozinho não tem significado, ele só atua se for junto com uma palavra base para fazer sentido. Já no processo por composição, isso não acontece, as palavras têm autonomia por si só. São palavras que existem, inclusive, no dicionário, e aí elas juntas formam uma outra palavra e um novo sentido. Meus amores, quando nós falamos de derivação por composição, é preciso lembrar sempre de dois termos: o termo aglutinação e o termo justaposição. Veja bem, quando nós formamos palavras por aglutinação, ela não é separada por hífen. A palavra é junta com a outra, elas se compõem, elas se aglutinam e formam uma só, sem separações. Um exemplo disso é a palavra aguardente. A palavra aguardente é formada pelas palavras água e ardente. Em alguns casos, quando a palavra final da aglutinação é formada, ela sofre alguma alteração, porque no caso, se aqui fosse água e aqui a palavra ardente, ficariam dois A. Mas como o som do A é o mesmo, então ia ficar aguardente, então no caso esse A ele se transforma em um só. Em alguns casos, na aglutinação acontece isso, a palavra é alterada, perde ou acrescenta uma letra. No caso da palavra passatempo, não houve alteração na palavra, ela continua com as mesmas quantidades de letras, porém, elas se juntaram aqui, se aglutinaram e não tem nenhum hífen para separar elas duas. Então, passa tempo é a junção da palavra passa com a palavra tempo,
certo? Agora, quando nós falamos de composição de palavras por justaposição, nós temos aqui o hífen, olha ele aqui e aqui também. Então, nas palavras amor perfeito, nós temos essa separação por hífen, por isso que eu chamo justaposição. A palavra, ela não sofre alteração nenhuma, inclusive os acentos, toda acentuação, ela se mantém. Então, nós temos amor perfeito e temos também saca-rolhas. No caso, a palavra não foi alterada, apenas juntou, mas colocou o hífen para separar essas duas palavras. Amores, agora nós vamos observar aqui um detalhe. Eu já falei para vocês que a nossa língua portuguesa é formada por uma outra língua. Ela se derivou dessa outra língua que se chama latim, que ela está aqui. E esse latim é formado pelo grego, tem sua origem lá no grego. Essas línguas, elas passaram por um processo de evolução por meio de formação de palavras que eram modificadas, até que originaram várias outras línguas. E o português é uma delas. Então, nesse caso, nós temos na nossa língua portuguesa, como ela tem origem no latim, o latim tem origem no grego, nós temos no nosso vocabulário alguns termos do latim e do grego. E esses termos ajudam a formar outras palavras. No caso, eu tenho aqui alguns exemplos de bases ou radicais que possuem origem no grego ou no latim. Tudo bem? Então, vamos observar e prestar bastante atenção na formação dessas palavras. Nós temos a palavra geometria, que é formada pela base ou radical, né? A gente pode utilizar qualquer um desses termos, base ou radical. Geo, que significa terra, e também é formado por metria, que significa medição. Por esse motivo, quando nos referimos à geometria, estamos falando sobre a medição da terra. E aí temos também a palavra astronomia. A palavra astronomia nós temos a base astro e a base nomia. Astro significa estrela e nomia significa lei ou regra. No caso, quando falamos de astronomia, falamos de leis e regras das estrelas. Tem relação com as estrelas, com o universo. Então, vamos lá. Palavra biologia. A palavra biologia é formada pela base ou radical bio, que significa vida, e pela base ou radical logia, que significa estudo. Portanto, a palavra biologia refere-se ao estudo da vida. Lembrando que todas essas palavras, quando os radicais se juntam para formá-las, elas se tornam substantivos compostos, que são substantivos formados por duas ou mais palavras, duas ou mais bases ou radicais, ok? Então, só para analisar aqui, só para recapitular, as palavras formadas por composição podem ser formadas por composição e justaposição ou formadas por composição de aglutinação. Quando eu aglutino é quando eu tenho um caso igual esse, em que a palavra se une à outra e forma uma só. Quando eu falo de justaposição, eu coloco cada palavra do jeito que ela é mesmo e aí coloco apenas o hífen para separá-las. Vocês estão compreendendo? As palavras formadas pelo processo de composição, seja eles aglutinação ou justaposição, são substantivos compostos. Agora eu tenho uma dica para vocês. Lá no nosso livro Anglo, na página 20, que é o conteúdo referente a esta aula, nós temos uma tabela. Pegue o livro aí, abra na página 20. Observe a tabela que fala sobre alguns radicais ou bases que vêm lá do grego e do latim. Então, olhe, leia esses radicais, grife aqueles que você já conhecia e analise-os. Agora é o nosso momento de atividade. Coloquei aqui para vocês algumas questõezinhas que eu tenho certeza de que vocês vão conseguir, porque são alunos nota 10. Então, fique com o livro aí do lado também, o livro aberto na página 20, o caderno de português do lado também.
E com cabeçalho, viu, gente? Olha, tem que fazer o cabeçalho. Então, vamos lá. Dê o significado de cada palavra abaixo. Nós temos aqui a palavra caligrafia, cronometria, democracia e microfone. Eu quero que vocês coloquem aí a base da palavra e do lado o significado de cada base. Então aqui, ó, por exemplo, caligrafia tem duas bases. Vocês vão olhar lá na tabelinha da página 20 quais são as bases da palavra caligrafia e qual o significado dessas bases. E aí eu vou ficar aqui. Na verdade, vocês vão pausar o vídeo, né, gente? Ou, gente, eu fico falando como se vocês estivessem aqui pertinho de mim. Então, vocês vão pausar o vídeo nesse momento. Tô ficando rouca já, é bom que eu dou uma descansada. E aí, vocês retornam pra gente fazer a correção, tá bom? Na verdade, eu vou retornar com a correção pronta, pra vocês verificarem se acertaram ou não. E quem não acertou, é bom que aprende agora como é o certo, tá bom? Conseguiram? Olha só, os alunos que não estão dando pausa nesse vídeo para responder a atividade, estão indo direto para a resposta, não vão aprender, viu? Tem que fazer sozinho, por conta própria, porque vocês viram a aula da semana passada do Líder em Mim? Você precisa ter autonomia, ser proativo, pensar proativamente, porque você é capaz, você consegue. Então, tem que pausar o vídeo. Agora vamos lá para a resposta e explicação, porque essa aqui não está a resposta completa. Como eu falei para vocês, o meu quadro é em tamanho reduzido, tamanho mini. Então vamos prestar atenção aqui. Letra A, caligrafia. A palavra caligrafia é formada pela base cali, que significa beleza, belo, e grafia, que se refere à escrita. Portanto, toda vez que eu mandar lá na Agenda Edu, verifique a caligrafia, é porque eu estou falando que a letra não está bonita, viu, gente? Melhorem a letra, caprichem na letra. E outra coisa, não esqueça de fotografar a sua atividade de maneira que eu possa ver, não deixe tremida, deixe bem nítida e o mais importante, com a letra bonita. Então, agora a letra B. Cronometria. Nós temos a palavra base crono, que significa tempo, e a palavra base metria, que significa medição. Portanto, quando eu uso o cronômetro, eu estou medindo o tempo, justamente porque cronometria é a medição do tempo. Letra C, democracia. Na palavra democracia, nós temos a palavra base demo, que significa povo, e temos a palavra base cracia, que significa poder, ou seja, poder ao povo. Isso aqui me lembrou muito das nossas aulas de história. Nós começamos a ver os primeiros passos do Brasil rumo à democracia, porém ainda bem sutilmente, né? Mas aí a gente já começa a ver, com a instauração da República, a gente já começa a ver o Brasil indo rumo a essa democracia. E aí a democracia nesse sentido é poder ao povo, é quando o povo decide, é quando o povo tem a oportunidade de dizer suas opiniões, quando o povo pode escolher os seus governantes. E é isso que deveria ter acontecido com o Brasil quando foi instaurada a República. Porém, essa democracia só chegou bem depois da instauração da República. Olha aí, português também é história, viu, pessoal? Então, letra D, microfone. Nós temos a palavra micro, que é a palavra base, que significa pequeno, e a palavra fone, que vem de som. Portanto, quando eu falo de microfone, eu me refiro a um pequeno aparelho que transmite o som. Amores, agora nossa próxima atividade para finalizar a aula. Temos aqui uma questãozinha, vamos ler? Combine os radicais a seguir e forme palavras existentes no dicionário. Tem que existir no dicionário, viu? Não pode fazer neologismo dessa vez, não. Então vamos lá. Nós temos aqui algumas palavras bases que são iniciais. Então, as palavras elas vão iniciar com essas palavras da primeira coluna, essas palavras bases aqui, tá bom? E aí nós temos na segunda coluna outras palavras que são bases, que são radicais, porém elas vão finalizar a palavra. Então, para iniciar a palavra, nós temos
Orto, que significa reto. Zoo, que significa animal. Geo, que significa terra. Termo, que significa calor. Logia, que significa estudo. Grafia, que significa escrita. E metro, que significa que mede, algo que mede. Também temos pedia, que significa pé. Na verdade, esses nomes que ficam entre parênteses aqui, eles não são o real significado da palavra ao pé da letra, porém são palavras que se relacionam, ok? Então, quando eu falo pedia, eu não estou falando o pé, mas eu estou falando algo que se relaciona ao pé. Entendido? Agora é o momento em que vocês vão pausar o vídeo, vão tentar fazer a atividade. Lembre-se, faça 2 colunas de 4 linhas, coloque as palavras. Embaixo vocês vão formar palavras com essas bases que temos aqui, da maneira como eu expliquei, tá bom? Então você vai pegar uma palavra daqui, com uma palavra daqui. Formou a palavra? Coloque aqui na linha, tá bom? Todas essas palavras precisam constar no dicionário. Pausem o vídeo agora e depois retome para ver a correção. Fizeram a atividade? Muito bem, eu tenho certeza que sim, porque aqui só tem aluno nota 10. Então vamos lá, gente. Ortopedia é a primeira palavra que eu formei. Nós temos aí orto e pedia, né? Nesse caso, quando a gente fala de ortopedia, é uma área da medicina que trata os ossos, principalmente do pé. Na palavra ortografia, nós também observamos a junção da palavra orto mais a palavra grafia. E a palavra ortografia se refere também à escrita correta das palavras. Na palavra zoologia, observamos o radical zoo com o radical logia, que é o estudo referente aos animais. Temos também a palavra zoografia, que é a junção do radical zoo com o radical grafia e está relacionado com a representação de animais por meio de desenhos e pinturas. Na palavra geologia, nós temos o radical geo com o radical logia. Nesse sentido, estamos falando sobre o estudo da estrutura da Terra. Nós temos também aqui a palavra geografia, formada pelo radical geo e pelo radical grafia. Quando eu falo de geografia, eu me refiro a uma disciplina que vocês conhecem bem, que estuda as características gerais da Terra. Temos também a palavra termologia, formada pelo radical termo e pelo radical logia, que se refere ao estudo do calor, que é uma área de conhecimento da física. Na palavra termografia, temos o radical termo e o radical grafia. E essa palavra termografia se refere a uma técnica de impressão por meio do calor. E para finalizar, temos a palavra termômetro. Também tem o radical termo e o radical metro, que se refere à medição da temperatura. E assim, nós finalizamos a nossa aula. Essa é a nossa última atividade para fazer no vídeo, né, comigo, interagindo com correções e tudo mais. Só que agora você continua esse estudo realizando a atividade de fixação. Encontre lá na Agenda Edu a atividade referente a esta aula. Espero que você tenha aproveitado para aprender bastante, prestar bastante atenção e até a próxima. Tchau, tchau!